Amém, glória a Deus. Mais uma aula de hermenêutica, a nossa segunda aula. Começamos semana passada falando sobre esta matéria e demos algumas diretrizes acerca da hermenêutica aqui que nós vamos trabalhar. Vamos orar? Feche os olhos, com a tua cabeça. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos reunidos mais uma vez na tua casa para estudarmos a tua palavra. E eu peço ao Senhor que o Senhor possa continuar nos abençoando, dando-nos a mente de Cristo e que possamos cada vez mais aprender do Senhor e da tua palavra. Que possamos ser servos do Senhor que não se envergonham da palavra do Evangelho, que manejam bem a palavra da verdade. Nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Semana passada nós trabalhamos a questão dos princípios da interpretação bíblica. Começamos falando acerca do que é hermenêutica, que é a arte de interpretar, e ela faz uso de que alguns chamam um todo como hermenêutica, outros fazem separação da exegese, que é a questão da análise no grego e no hebraico, na análise do texto no original, né? Hoje alguns teólogos falam que existe a hermenêutica com exegese e a hermenêutica sem exegese, no sentido de ter conhecimento do grego e do hebraico. Para quem tem conhecimento do grego e do hebraico, vai nos originais. Para quem não tem, hoje nós temos muitos recursos, né? Nós temos muitos comentários bíblicos, nós temos muitas análises de textos que os verbetes, as palavras em hebraico ou em grego já estão lá explicadazinhas, né? Tudo bonitinho. Então assim, não tem tanta necessidade hoje da pessoa saber necessariamente grego e hebraico, a não ser que a pessoa queira ser um teólogo mesmo e aprofundar mesmo na teologia. Aí sim é necessário aprender as línguas originais. Naquilo que nós falamos, nós trabalhamos que o papel da hermenêutica é um papel que envolve o interpretar e o aplicar, né? Eu comparei com a questão do método substitutivo. Eu olho, eu interpreto e eu aplico. Tem muitas coisas na Bíblia que eu só olho e interpreto, mas eu não aplico. Por que eu não aplico? Porque nessa tarefa da hermenêutica eu percebo que aquele texto é um texto apenas descritivo, descreveu uma situação e não é uma prescrição, não é algo como mandamento, né? Então a hermenêutica tem esse papel e nós vamos aprendendo algumas ferramentas hermenêuticas para que nós não possamos ficar dando bola fora na interpretação e nem pregando heresia, né? Pegar um texto bíblico e ficar, não, tá escrito, a Bíblia diz, né? Então tá escrito, né? Então, ou seja, pegar um texto e sem saber o contexto, sem saber interpretar o texto, as pessoas às vezes elas dão interpretações que de fato, ou dão aplicações que de fato nunca foi o propósito do texto. Talvez o texto teve um propósito daquele momento, daquela hora, naquela circunstância. É um texto, portanto, descritivo e não um texto prescritivo. Não é uma prescrição, não é um mandamento, não é uma ordenança. Nós vimos a questão de trazer para hoje aquilo que foi de fato escrito e relatado ontem, no sentido de eu tenho que entender que a Bíblia ela teve primeiro um foco principal e ao mesmo tempo um público específico. Então eu tenho que entender que público é esse, como é que esse povo vivia, o que esse povo pensava, a forma que eles de fato interpretavam os verbos, interpretavam os provérbios, interpretavam os ditados da época, como é que eles de fato lidavam com aquela situação. Então, antes de eu analisar o texto para mim,
eu tenho que analisar o texto no contexto. Por isso que é interessante eu saber quem é que escreveu determinado livro, como é que escreveu, por que escreveu, né? Qual foi o propósito, qual que é o público-alvo, para quem escreveu. Tudo isso muda totalmente a interpretação. Tudo isso muda a interpretação. O papel da hermenêutica é exatamente usar todas essas atribuições, né, para que o texto seja cada vez mais bem interpretado. Então esse é o papel da hermenêutica. Vimos então essa questão de trazer para hoje uma palavra de ontem e estudamos os novos princípios muito úteis na interpretação, que são, vamos lá? Oração sempre, entender se o texto é descritivo ou prescritivo. Outro princípio, do simples ao complexo. O quarto princípio, cuidado com os textos misteriosos. Quinto princípio, considere a revelação progressiva, ou seja, não queira exigir de Abraão ou do povo contemporâneo de Abraão a mesma maturidade espiritual do povo contemporâneo de Jesus, ou a mesma maturidade espiritual dos irmãos de Romanos, de Roma, dos irmãos da Galácia. Não, nós temos diferenças aí teológicas, no sentido que a revelação ela é progressiva. Por isso que Deus permitia algumas coisas lá atrás e depois ele proibia, porque Deus foi se revelando. Deus não chegou no primeiro dia e já se mostrou, até porque nenhum processo didático funciona assim. Eu não posso chegar aqui no primeiro dia de aula e já falar tudo da teologia, até porque vocês não iriam absorver. É por isso que muitas perguntas que meus alunos fazem, eu falo, aguardem, vai chegar uma matéria que nós vamos, não é porque eu não quero responder na hora, eu poderia muito bem responder na hora, mas talvez o aluno não tenha maturidade teológica, ele tem que conhecer um monte de outros princípios para que a teologia dele seja formada, para que ele possa entender. Igual, por exemplo, depois da aula de semana passada, quando eu falei sobre as duas escolas, a alegórica e a literal, né, a de Antioquia, que era a escola literalista, que só fazia alegoria quando o texto era alegórico, mas em contrapartida a escola de Alexandria ela era alegórica. Nós entendemos o porquê que muitas pessoas hoje vão para o púlpito e ficam pregando, esse texto significa isso, sabe o que é isso? Né? Nós vamos entender. Né? Quantos de nós não ouviu que o amado de Cantares é Jesus e a amada é a igreja? Quantos de nós não ouviu? Quantos de nós, às vezes, sem saber, não usou até texto, né, de Cantares para abrir culto e falar que, né, beija-me com os teus beijos, porque os teus beijos é melhor do que o vinho, né? Então é complicado. Essa pessoa, por que se tem essa interpretação? São os intérpretes alegóricos, não entende a literalidade do texto. No texto não tem nem nome de Deus, não tem. Você vai ler Cantares, não aparece uma vez sequer o nome de Deus. Aí você fala assim, mas como assim que não aparece o nome de Deus? Está entendendo? E está falando que o noivo é Jesus e a noiva é a igreja? Teologicamente no Novo Testamento, sim, mas em Cantares não, porque no contexto de Cantares, na descrição de Cantares, o propósito pelo qual ele foi escrito, na época que ele foi escrito, o contexto da época não tem nada a ver com Jesus e a igreja. Se você for olhar o livro de Cantares, tem tudo a ver com o relacionamento entre homem e mulher. Deus é tão sábio e leva tão a sério o relacionamento conjugal. Lá não é um relacionamento de namorado, lá é um relacionamento de marido e mulher. Deus leva tão a sério o relacionamento conjugal sexual. Porque no hebraico, sinto-lhes falar, mas está falando de vagina, de pênis. No hebraico o texto é escancarado.
porque eu já expliquei para vocês o porquê, né? Não se pode traduzir do jeito que está no hebraico, porque a minha filha de 9 anos tem acesso à Bíblia e ela vai ler Cantares e vai ficar escandalizada. Papai, que negócio aqui! Está falando do pênis de Salomão e está falando da vagina de Sunamita. O que é isso, papai? Né? Não pode. Então eles colocam, traduz como umbigo, chama de fruto. É mais fácil. A criança pode ler, usa-se o eufemismo. É permitido isso. Usa-se o eufemismo na tradução, que é você abrandar uma palavra para que possa, de fato, ser interpretada depois, quando se tiver maturidade. Aí depois você vem para a autoteologia e o professor te fala: olha, aquele umbigo lá de Cantares 7 não é umbigo, é a vagina mesmo. Salomão está elogiando o órgão sexual da esposa, tá certo? Então não é umbigo. Aí você fala assim: mas vem aprender isso aqui. Aí você fala: pastor, mas por que eles não fazem isso? Aí eu tenho que entender todo o contexto, né? Eu tenho que entender que os livros foram escritos separadamente. Se você fosse numa biblioteca em Jerusalém para ler Cantares, ia pedir sua identidade. Quantos anos você tem? 29. Calma, o ano que vem você vem. 30 anos é a maioridade, você pode ler. Por enquanto você não pode ler. É proibido para menores. Porque no hebraico estão lá esses nomes que nós consideraríamos eróticos, né? Está lá, então era proibido. Hoje não, hoje vem tudo junto, como eu disse. E a sociedade bíblica no Brasil e no mundo, sabendo que uma criança de 7 anos, de 8 anos poderá lê-la, traduz os termos de forma mais branda, tá certo? Depois você vai para o encontro de casais com o pastor Wilson Júnior, aí cai a ficha, né? Aí mostra que o negócio é muito mais além do que o texto está mostrando, né? Então, queridos, você tem que entender o contexto, tem que entender o propósito pelo qual foi escrito, para quem que foi escrito, qual que é a intenção, tá entendendo? Tudo isso vai te ajudar na interpretação, para não ficar falando bobeira, besteira e literalmente heresia, tirando e extraindo heresia. Então sempre tem essa ideia de que a revelação é progressiva. Cuidado com textos misteriosos. Compare a escritura com escritura, aquilo que eu disse para vocês, né? Ah não, lá está dizendo que é para usar o véu. Beleza, me mostra outro texto que também diga isso. Ah não tem, pastor. Então, como é que eu vou criar uma doutrina num único versículo? Porque aquilo que é doutrinário na Bíblia é repetido em vários livros. Aquilo que é prescritivo é repetido em vários livros, enquanto que aquilo que é descritivo é uma vez só. Tá entendendo? Então tem que entender isso, que eu devo comparar a escritura com escritura, ter cuidado com novas revelações. Ah não, Paulo não conseguiu interpretar o texto, Agostinho também não, Calvino, Lutero, Zwingli, John Hus, ninguém, Augusto Nicodemos, ninguém conseguiu. Aí eu achei uma nova revelação. Deus teria ocultado esses 2.000 anos, 3.000 anos para eu, Wilson Júnior, no século 21? Ah, meu irmão, claro que não. Então não há nada de novo debaixo da terra. O que foi, tornará a ser, e o que era, se fará novamente. Já dizia o filósofo Salomão, que Lavoisier parafraseou ele: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não há nada de novo, tudo você pode de fato customizar, fazer um monte de coisa aí, mas está, né, tá lá. E observe sempre o contexto. Nunca interprete um texto sem olhar o contexto. O texto sem o contexto vira heresia. Você olhar um texto sem entender o contexto. Quando eu falo de contexto, é o que vem normalmente antes. O que vem antes. O que vem antes? O que está acontecendo durante? Tem o contexto remoto e contexto imediato. E o que vem depois? Tem a ver também. Tem coisas que começam a ser explicadas aqui, mas só depois que vai fechar. Então sempre observe o contexto, para que você de fato, aí sim, você possa interpretar. E por fim, a nona dica, né?
A nona regra aí de interpretação, o princípio, eu coloquei como ver se a interpretação ela é alegórica ou literal. Isso foi o que nós vimos na última aula. E hoje nós vamos trabalhar mais um pouquinho em hermenêutica. Aí eu coloquei alguns princípios na última aula. Hoje eu vou trazer algumas regras de interpretação bíblica, de hermenêutica. Dentre elas, a primeira regra, preste atenção: é preciso, o quanto seja possível, tornar a palavra em seu sentido usual e comum. Como assim? Eu tenho que pegar uma palavra e tenho que entender o contexto, o que eu falei em relação aos princípios, sempre entender o contexto. Por exemplo, lá em Gênesis, se você quiser ler aí, pode ler, Gênesis 6, o verso 12, o texto vai dizer assim: porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, na versão revista e corrigida. Se você tomar aqui a palavra carne e caminho em seu sentido literal, perde o sentido do versículo. Porque toda carne havia corrompido o seu caminho. Como assim? A carne? Que carne que é essa? Essa carne aqui, toda carne corrompeu o caminho da carne? Como assim? Você perde o sentido. Mas quando você vai ler ali o texto, né, e ver a questão do contexto, os costumes da época, o modo de proceder, você vai perceber exatamente que essa carne aqui, ela não é literal, está se referindo a quê? É carne no sentido de pessoas, a humanidade, porque todas as pessoas, então a carne aqui não é carne, são pessoas, tá certo? E caminho tem a ver com o quê? Está no sentido de costume, modo de proceder, conduta. Exatamente. Então, porque todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta, o seu caráter. Então, caminho tem a ver com caráter. Então, se eu pegar o texto, não, porque toda carne havia corrompido o seu caminho. Aí você vai ter que fazer uma analogia. A carne tem um caminho. Qual é o caminho da carne? E esse caminho da carne tinha se corrompido. Você perde o sentido do texto. Então, sempre que possível, é preciso, tornar a palavra no seu sentido usual, no seu sentido comum. Por exemplo, Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Aí você fala assim: Jesus está ensinando a odiar o pai e a mãe? Não. Jesus não está ensinando a odiar o pai e a mãe. Jesus, em outros textos, a Bíblia manda amar, inclusive o inimigo. Como é que Deus ia falar que eu deveria aborrecer ou odiar? A palavra lá é quase que odiar mesmo. Eu devo odiar meu pai e minha mãe? Como é que Jesus ensinou uma coisa dessa? Não, isso é um paralelismo hebraico, é o hebraísmo que nós chamamos. A ideia aqui não é oposta, a ideia é comparativa. A ideia é no sentido de colocar Jesus em primeiro lugar e a família em segundo. Não é oposto no sentido antagônico, tem que amar Jesus e odiar meu pai e minha mãe. Não, é um paralelismo. Amar no sentido de colocar em primeiro lugar, aborrecer no sentido de em segundo lugar. Está entendendo? Então o próprio texto já nos leva, e analisando outros textos da Bíblia, já me leva a compreender que aqui traz uma ideia de comparação, de preferência entre duas coisas. Eu prefiro abacaxi a guariroba. Então, ou seja, significa que eu não gosto dos dois, ou que eu gosto um e não gosto do outro. Não, que eu tenho preferência. Entendeu? Então, se for para eu escolher entre o abacaxi e a guariroba, eu escolho o abacaxi. Está entendendo? Aí automaticamente eu irei desprezar a guariroba. Mas porque eu não gosto da guariroba? Não, porque eu tive que fazer uma escolha. Então é uma ideia de preferência, de escolha, e não de oposto. Quando você vai na sorveteria e
quer, por exemplo, tomar sorvete de flocos e não quer o de morango, significa muitas vezes você não gosta de morango. Mas não tem flocos hoje, dona. A senhora gosta de flocos, mas hoje não tem. Ah, então vai o de morango. Mas se fosse, por exemplo, você iria escolher um e aborrecer o outro. Você ia tomar um e iria desprezar o outro. Ai, meu sorvetinho vai ter que ir para o psicólogo agora porque foi desprezado. Não, foi uma questão de preferência. Então Jesus está tratando a questão da preferência e não da oposição. Está entendendo? Então, amar, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, no sentido de colocar Jesus em primeiro, que a ênfase está no mim aqui. Alguém que vem a mim e não coloca o pai e a mãe no lugar, ou seja, em segundo lugar, despreza, prefere Jesus, não pode ser meu discípulo. E aí sim, tem que entender todo o contexto do Lucas 14, o verso 3, por que Jesus disse isso. Ele disse isso com base numa afirmação. Vamos lá, Lucas 14? Vamos analisar o contexto, né? Lucas 14, verso 26. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filho. Coloca todo mundo aí no pacote: mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e anda e ainda a sua própria vida. Então Jesus está mandando eu odiar a minha própria vida, aborrecer? Não, a ideia não é essa. A mesma Bíblia que fala que eu devo amar o próximo, ela ensina de forma subentendida que eu devo me amar, porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, não tem nem como eu amar o próximo. Então não pode, olha aqui, ó, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então todo o contexto aqui não é de aborrecer no sentido de desprezar, é de colocar Jesus em primeiro lugar. Aonde que eu entendo isso? Na Bíblia como um todo, em outros versículos. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão. Está colocando em termos de princípio, em termos de primazia, e não em termos de oposição. Tá certo? Então, sempre eu observo isso na questão da interpretação. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí lá no Mateus 10, vamos lá, é comparando a escritura com a escritura. Mateus 10, 37. Aqui o texto ficou mais claro na língua portuguesa, né? Aqui não é uma ideia, ali, ó, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim. Aí esclareceu, quem ama seu pai mais do que a mim não é quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim. Quem ama, aí tá vendo? Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno. Quem acha a sua vida, quem todavia perde a vida por minha causa, achava. Jesus está, ou seja, é comparar o texto com outros textos da Bíblia para que eu possa entender de fato a interpretação que o texto dá. Segunda regra: é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Então, o conjunto da frase, o todo, nós chamamos de contexto imediato, vai me mostrar, por exemplo, o significado da palavra. Por exemplo, Gálatas 1:23. O texto, por exemplo, a palavra fé ordinariamente significa o quê? Confiança, sim ou não? O que significa fé? Confiança. Hebreus 11. Fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Mas também tem outras interpretações.
lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo: agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então agora prega a fé que outrora procurava destruir. O que é a fé aqui nesse contexto agora? Vamos lá para Gálatas 1, 23? Gálatas 1, 23. Olha o contexto. Paulo está falando de si mesmo. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Cefas, nós sabemos que é o Pedro, né? Ele está falando de sua conversão, né? E tal. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor, aquele que escreveu a epístola de Tiago. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria, da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouvia somente dizer: aquele que, ou seja, falando a respeito de Paulo, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. O que fé? Que fé que é essa aqui? Apenas uma confiança? Não, a fé aqui é a doutrina do Evangelho. A fé nesse contexto está se referindo a toda a mensagem do Evangelho. Então aquele que era contra a mensagem do Evangelho, contra a doutrina da fé, agora prega a fé, agora prega a doutrina do Evangelho. Está vendo que a palavra, se eu pegar lá e não entender o contexto, eu vou sair por outro caminho, vou interpretar a palavra de forma errada. Por exemplo, a palavra salvação, salvar, são usadas frequentemente no sentido de salvação do pecado e das suas consequências, mas tem, porém, outros significados. Por exemplo, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. O que seria salvar aqui? Livrar. Livrar do inimigo. Está entendendo? Ou seja, não apenas salvar-se de perdão de pecado. Nossa, eu fui salvo, tive um livramento. Então, ou seja, o contexto diz isso. Então aqui traz a ideia de salvar. Ou também, na ideia aqui do contexto que no caso em Atos 7:25, foi Estevão que estava falando acerca da libertação de Moisés. Então salvar aqui é livrar da escravatura, livrar do inimigo. Está entendendo? Salvar aqui é deixar de ser escravo e passar a ser livre. Então está no sentido de uma liberdade, no sentido de libertação, e não salvar no sentido de ser salvo, no sentido espiritual da palavra. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13:11. Para quem que Paulo está falando? Para os crentes. Os crentes já eram salvos? Já. Como é que ele fala que agora a salvação está mais perto? No sentido de a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, quer seja de forma individual, como a Juleira citou, que é a morte do indivíduo, quer seja de forma coletiva. Então a vinda de Jesus, independente de quando é que ela vai ser, que não sabemos, mas independente, ela sempre estará mais perto. Então aqui a ideia que o Paulo falou, então, que a salvação está mais perto, agora a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. É claro, eu estou muito mais perto de ir para o céu do que quando eu tinha 10 anos de idade. Então a salvação aqui não é no sentido de quando é que eu fui salvo. A salvação aqui é no sentido de vinda de Cristo, que vai, é claro, concluir e autenticar a nossa salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que é Hebreus 2:3, tá certo? Salvação aqui é a ideia da revelação do Evangelho.
a revelação de Cristo. Como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos quem é Jesus? Se nós negligenciarmos o Salvador, tão grande salvação, ou seja, toda a revelação do Evangelho. Como é que nós seremos salvos se nós negligenciarmos toda a revelação de Cristo, toda a revelação da cruz de Cristo, da mensagem de Cristo? Como é que nós vamos ser salvos? Tão grande salvação aqui. Salvação tem a ideia de toda a revelação do Evangelho. Carne, e vos darei um coração de carne. Uai, meu coração já é de carne. O do ímpio também é de carne. Então não é literal. Então a ideia que de Ezequiel 36, no verso 26, é uma ideia de um coração que é dócil, que tem uma disposição terna, tá certo? Que é um coração maleável, flexível, e não um coração de pedra, no sentido de duro, enrijecido, obstinado, não obediente. Então, vos darei um coração de carne. Não, nós já temos um coração de carne, mas a ideia aqui, o contexto mostra que é uma ideia de um coração dócil, um coração servil. Andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, Efésios 2, 3. Que a inclinação da carne aqui significa o quê? Os desejos sensuais. Os desejos, que o contexto ali vai nos direcionar para isso. Aquele que foi manifestado na carne, 1 Timóteo 3,16, ou seja, em forma humana. Jesus foi manifestado como homem. Então a carne ali significa o quê? Em forma humana. Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Que carne que é essa? Se o texto está em Gálatas, é fácil agora saber. A carne aqui são as obras da lei, a tentativa humana em, de fato, observar as cerimônias judaicas, como a circuncisão, a lei como todo. Então, tendo começado no Espírito, Paulo está criticando o povo, porque o povo tinha declinado, estava querendo voltar para o judaísmo. Então, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando com força própria e querendo voltar para a lei, sendo que a lei nunca conseguiu salvar vocês. Então, carne aqui traz a ideia exatamente das leis judaicas, das cerimônias, da circuncisão, porque o contexto e o texto nos diz. Sobre o sangue, falando de crucificar a Cristo, os judeus disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Estava pedindo o sangue de Jesus mesmo se tivesse perdido sobre eles? Claro que não. A ideia aqui é a culpa, que é a culpa da consequência de termos mandado crucificar, segundo a visão de vocês, um inocente, que essa culpa caia sobre nós. Foi isso que a multidão ali pediu, que caia sobre nós a culpa. Então traz em Deus a ideia de sangue, que cair sobre nós o seu sangue, é cair a culpa e as suas consequências. Temos a redenção pelo seu sangue. Então aqui, seremos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a ideia aqui de sangue é a morte de Cristo. Esse sangue se refere à morte de Jesus. Fomos purificados pelo seu sangue. Como assim? Não, fui purificado na cruz de Cristo. Quando o sangue dele foi vertido na cruz, eu fui de fato purificado. Então, queridos, nós temos que compreender essa regra, da questão de entender a palavra no seu contexto, no texto como um todo, se a palavra tem um sentido literal, se ela é um sentido figurado. Não estou falando de alegoria. Figurado é uma coisa, alegoria é outra, Se ela tem ali um sentido figurado, então tudo isso deve ser analisado. Por exemplo, mais um exemplo para concluir essa regra. Jesus disse a Pedro em Mateus 16, verso 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que chaves são essas? O reino dos céus é um reino espiritual, não precisa nem de chave. Para que essa chave? Então a chave aqui não é literalmente uma chave,
Está na ideia de autoridade. Vou dar para vocês autoridade, como ele tinha dado para os discípulos em Mateus 20, em Mateus 18. Autoridade. A igreja tem autoridade em nome do Senhor Jesus. Quem é que recebe os membros do corpo de Cristo? A igreja. Estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Está na mão da igreja. É a igreja que abençoa, é a igreja que de fato proclama o Evangelho, é na igreja que se faz o batismo, é na igreja que se faz a Santa Ceia, é na igreja. Quem tem autoridade para receber o membro do corpo de Cristo? A igreja. Ou seja, Jesus deu autoridade sobre a igreja. Estou falando sobre as denominações? Não. Estou falando da igreja de Cristo, os verdadeiros crentes, as verdadeiras igrejas, no sentido de que levam a sério o Evangelho de Deus. Terceira regra, vamos lá. É necessário tomar as palavras no sentido indicado no texto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Por exemplo, no contexto achamos expressões e versículos e outros exemplos que nos esclarece e define o significado da palavra obscura. Ao dizer Paulo, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. O que é isso, meu Deus? Quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. E nós vamos ficar indecisos a respeito do significado da palavra mistério. Que mistério que é esse que Paulo está falando? Porém, se a gente ler os versículos anteriores e posteriores, nós vamos verificar que a palavra mistério se aplica aqui à participação dos gentios nos benefícios do Evangelho. Vamos lá para o texto? Efésios 3, 4. Então, qual é o mistério aqui? É o fato dos gentios serem participantes dos benefícios do reino de Deus. Efésios capítulo 3, verso 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Então, se eu ler esse texto, vai ficar doido. Que mistério que é esse? Vamos levantar no programa do Vejam Só. Que mistério que é esse que o Paulo está falando aqui? Né? É falar em língua estranha. Vai o pentecostal vai falar em língua estranha, falando em mistério, mano. Que mistério que é esse aqui? Vamos no contexto? Vamos começar. O contexto imediato começa pelo menos no início do capítulo. Por essa causa se eu quero entender essa causa, tem que ler até o capítulo 2. Aí já começa, tá vendo? Na interpretação não é uma tarefinha fácil. Não, vou pegar aqui um meio versículo para entender tudo. Opa, por esta causa eu como hermeneuta, eu não posso continuar lendo agora de jeito nenhum. Não vou nem ler mais. Por que eu não vou ler mais? Eu vou voltar. Porque está falando que esta causa, que causa que é esta? Ele falou antes, então. Está entendendo? Antes ontem, vamos voltar um pouquinho. Vamos lá para o capítulo 2, então. Vamos lá, no verso 11, por exemplo. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo. Vocês gentios estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a realidade espiritual dos gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, o que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados. Vocês não foram aproximados pela lei. Vocês não foram aproximados porque vocês foram circuncidados. Vocês não foram aproximados de Deus pelo proselitismo ao judaísmo. Vocês foram aproximados por Cristo. Tá certo? Foram aproximados pelo sangue de Cristo. Quem que foi aproximado? Os gentios.
somos nós, é claro, né? Porém, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Como assim de ambos fez um? Ambos quem? Vamos lá, vamos continuar lendo. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Inimizade de quem? Vamos lá. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que inimizade? Mas pelo contexto, ele está falando que quem que era separado de quem aqui? Os gentios dos judeus. A inimizade aqui era entre os gentios e os judeus, que a gente falando lá do início. Está vendo? Verso 12: naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, quem que eram separados? Aqueles que eram inimigos. Então vamos lá então. E vindo, verso 17: evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também sobre os que estavam perto. Quem que estava longe? Os gentios. Quem que estava perto? Os judeus, que já tinham um pouco da revelação de Deus. Jesus juntou os dois homens, o homem gentil e o homem judeu, e fez um só. Agora não existe mais inimizade entre os judeus e gentios. Tanto o circunciso quanto o incircunciso virou cristão. Olha que coisa fantástica. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Ele está falando para quem? Para os gentios. Vocês não são mais inimigos, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois agora da família de Deus. Vocês são agora da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra fundamental, angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, os gentios, juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por que Paulo é prisioneiro? Que causa é essa? Essa fusão dos gentios e dos judeus, esse mistério, eu ia falar que é mistério, essa junção, caiu o muro de Berlim, da separação, está entendendo? Cristo unificou o judaísmo com o gentilismo, e unificou e fez o cristianismo, e fez os cristãos, está entendendo? Por esta causa, qual causa? Reconciliar os gentios com Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Que mistério que é esse? O mistério já foi revelado. Eu escrevi para vocês agora, resumidamente, o que aconteceu no mundo espiritual, como é que essa pregação aos gentios é feita, o que acontece, acabou a inimizade, um homem, um gentio, um homem judeu agora, é tudo um diante de Deus, fez uma fusão. Esse mistério que eu contei para vocês, resumidamente, no capítulo 2, está entendendo? Por segundo a revelação que foi dada a conhecer o mistério, que eu escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo.
Não é quando lê um versículo, quando você lê o todo. Quando você interpreta bem, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos, apóstolos e profetas. Que mistério que é esse? Mas se você não entendeu, olha o versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, na próxima vez que você ler um texto misterioso na Bíblia, leia todo, volta um tiquinho antes, se necessário for, um capítulo, 2, 30 capítulos. Tem texto que você precisa, você ler, entender que Isaías 60, você tem que começar no capítulo 1. Então leio todo, entendo todo o que está sendo falado. Então qual que é o mistério? Se eu pegar o versículo 4, pelo que quando leis, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Misericórdia. Mas não, como eu li antes, aí depois eu li 2 versículos depois, verso 5, ele faz o gancho, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer esse mistério aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos, profetas no Espírito. Que mistério é esse, apóstolo Paulo? Ele fala, calma, vou falar agora. Lê o versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pronto, acabou o mistério. Mistério revelado. Está entendendo a importância de ler o contexto? Você não pegar aí um versículo, como um monte de gente faz, não entende o contexto, leia o contexto, por favor. É um princípio básico de hermenêutica. É o princípio básico. É aquela pessoa que entra numa conversa, meio atravessado, entendeu? Eu estou contando um caso para ele ali, entendeu? Eu estou contando um caso para o irmão aqui. Eu falo assim, ó. Aí o meu vizinho estava brigando com o outro, falando palavrão, irmão. Aí o irmão Márcio passa perto de mim. Aí eu falo assim, e ele disse assim, nessa hora o Márcio chega, seu filho de uma... Nossa, pastor, você não estava xingando o irmão ali. Irmão, misericórdia, eu vi o pastor estou me xingando. Ai, irmão, perdeu o contexto. Se isso virar uma fofoca, né? É o que as pessoas fazem. Porque se você for ler a Bíblia fala até que não há Deus. O que é isso, pastor? A Bíblia fala que não há, não fala. Só leia o versículo anterior. Diz o insensato no seu coração. 2 pontos. Não há Deus. Se você não lê o versículo anterior, você vai dizer, está escrito na Bíblia, você dá até o salmo, o número do salmo e o versículo. Não há Deus. Vamos fechar as igrejas, porque não há Deus. Mas leia o contexto, que antes disso está escrito o quê? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, importância, esse é o papel da hermenêutica. Pegar um texto, ler, estudar, ver o que está escrito antes, ver o que está escrito depois. Então é necessário tornar as palavras no sentido indicado do contexto. Um texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Anota essa frase aí do pastor Wilson Júnior. Tá certo? Então, sempre analise o contexto. O que é o contexto? Aquilo que vem antes, durante e depois. Sempre analise. Então, aí nós vamos entender. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Que são os rudimentos do mundo aqui? O que vem depois nos explica que são práticas e costumes judaicos. Olha aí que coisa interessante. Rudimentos do mundo aqui no contexto de Paulo eram práticas judaicas, nada a ver. Nossa,
para a nossa interpretação hoje parece que não tem nada a ver. Mas vamos lá, em Gálatas 4, o verso 3. Gálatas 4, o verso 3. O que vai dizer? Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Isso. Sujeitos aos rudimentos do mundo. Aí o que vai dizer depois? Aí, presta atenção. Olha aí. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Mas e para mostrar que vocês são os seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Beleza? Daí, então olha aí, até então ele está explicando a questão de que por Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. E ele está explicando todo o contexto. Nós éramos menores e antes de termos uma maturidade espiritual, nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então a pergunta é: que rudimentos do mundo são estes? O verso 8: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Mas agora conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis vos escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos. Quem que fazia isso? Os judeus, a lei judaica, guardando sábado, guardando meses. Um mês é mais importante que o outro, o ano sabático. Então o que é os rudimentos do mundo aqui então? A lei judaica. O contexto me diz isso. É claro que se eu for estudar todo o contexto de Gálatas, aí pronto, é que eu vou entender mesmo que Paulo está batendo feio na lei judaica. Está chamando ela de que quem quer servir a Deus pela lei judaica é um carnal. É um carnal e vai ficar triste, vai ficar abatido, vai perder a exultação, vai perder a alegria. Onde está a vossa exultação? Comeceis no Espírito e agora, começando no Espírito, estejais aperfeiçoando na carne. Se abandonar Jesus, trocar pela lei. Exatamente. Então está regredindo, está voltando, né? Está declinando. Então, é essa ideia. Então, tipo, quando eu leio o contexto, eu vou entender o que o texto está dizendo. Dizendo Paulo que a união entre Cristo e a igreja é tão íntima, que somos membros de seu corpo, de sua carne, de seus ossos, e que deve reinar união tão estreita como entre marido e esposa, continua: grande é este mistério. Que mistério? Que mistério que é esse? Vamos lá para Efésios 5:32. Então, o mistério aqui antes era objetivo, agora Paulo gostava de mistério. E Paulo, Efésios 5:32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então o próprio contexto explica que esse mistério que Deus estava falando, comparando a intimidade do casal, o amor entre homem e mulher, ele estava fazendo uma alegoria de Cristo e a
igreja, não em Cantares, mas agora em outro contexto aqui, não em Cantares, tá certo? Então a ideia, então, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele usa a ideia, está trabalhando sobre homem e mulher, sim, mas compara, faz um paralelismo com o relacionamento de intimidade, não intimidade física, não intimidade sexual, mas uma intimidade espiritual entre Cristo e a igreja. Quarta regra, se não terminarmos todas. Essa terceira regra aí, pastor, naquele versículo que vão buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas que o Senhor sempre acrescentadas, essa terceira regra entra nesse contexto de olhar. Sim. Porque as pessoas às vezes falam isso, aí falam, se você buscar primeiro vai ser acrescentada carro, casa. O contexto lá é totalmente diferente. É do cuidar de Deus nas coisas essenciais. Comer, vestir, exatamente. E aí as pessoas usam isso aí e falam, não, se buscar primeiro você vai ser rico, você vai ser... Não, exatamente. É ler o contexto. É igual o Salmo 3. Exatamente, igual o nada me faltará do Salmo 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é o nada? Tem o contexto. Você vai deitar em paz velejantes, a sua alma vai ser refrigerada, Ele vai te guiar. Isso, nada disso vai te faltar. Vai preparar um banquete na presença do inimigo, vai ungir a cabeça com óleo, o seu cálice vai transbordar, a bondade e a misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida, e você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Isso é o nada de Deus lá. Começa a desviar o caminho e beleza. Exatamente. O nada lá não significa que eu terei tudo que eu quiser. Exatamente. Então entenda sempre essa regra terceira é a regra máxima. Vou deixar a quarta regra e a quinta regra para a aula que vem e vou lá no texto de 1 Samuel 28 que eu prometi para vocês. Vamos ver como é que esse povo conversava com os mortos aqui, né? Então, 1 Samuel 28. Primeiro Samuel morreu no capítulo 25. Primeiro problema, né? Vamos lá. Capítulo 25 de 1 Samuel. Samuel faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se juntaram e plantearam e sepultaram. Então não foi uma morte fictícia, não. Eles reuniram todo mundo lá, sepultaram na sua casa, na sua propriedade, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então ele morreu mesmo, morreu de morte morrida, morreu morrendo. Tá certo? Eles plantearam, choraram e sepultaram, viram o corpo, então o negócio foi sério. Então vamos lá então para o capítulo 28. Sucedeu naqueles dias, vamos lá, que juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás da peleja tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: saberás quanto pode os teus servos fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era, no capítulo 25 diz que ele morreu, e aqui volta a falar de novo que ele morreu. Então, no próprio texto nós mataram Samuel mesmo, está morto, tá certo? Então morreu mesmo. E todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Que fala, sepultou na sua casa, então não é casa literalmente não, dentro de casa, fez velório, abriu uma cama, não. Casa no sentido de propriedade, é questão hermenêutica também, viu, irmãos? Então, ele não foi sepultado dentro da casa dele, na sua propriedade. O texto está falando que foi, aqui já fala que foi sepultado em sua cidade, tá certo? Em sua propriedade, em Ramá. Saul havia desterrado, olha o contexto. Samuel está o quê? Mortinho da Silva. Saul tinha desterrado os médios, olha com quem que Saul está mexendo. Saul desviou e foi para Umbanda, Quibanda, Candomblé, Centro Espírita,
Barçanufo, não sei das quantas. Saul está desviadão, está perdidão. Foi chamar, mexer agora com a linha branca, preta, vermelha, amarela. Meteu o pé na jarra. Então ele desterrou os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomar de quê? Medo. O homem sem Deus, meu amigo, treme as bases. Mesmo estando com os guias tudo, pode vir todo mundo, o negócio. Deu medo o homem. E muitos estremeceram o seu coração. Consultou Saul ao Senhor. Deixa eu ir primeiro em Deus, né? Deixa eu lá consultar o Senhor. Mas opa, não é assim que Deus fala comigo. Eu estou com a vida espiritual toda destruída, mexendo com macumbaria, e vou orar a Deus e quero que Deus me responda. Estou desviado no pecado e quero que Deus fale comigo. Opa, alto lá. Deus não é brinquedo assim não. Consultou Saul ao Senhor. O que o texto diz? Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, que é aquele negócio de jogar sorte que tinha lá, que é uma forma de Deus falar, nem por profetas. Se Deus não falou, Deus calou. Sabe? Consultou o Senhor, Deus não respondeu nada. Então no texto aqui está falando que Deus não está respondendo. Não respondeu por sonhos, não respondeu pelo Turim e não respondeu por meio dos profetas. Então disse Saul, já que na igreja não tem a minha solução, vou para o terreiro de macumba. Ele está desesperado, está com medo de ninguém entrar na sua porta. Vou procurar uma solução. Se na igreja, lá na sessão de descarrego, não encontrei, vou lá no outro lugar. Então vendo, vai dizer aqui então. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médica, chama aí uma macumbeira, para que me encontre com ela e a consulte. Aí disseram-lhe os seus servos, eram servos de quem mesmo? De Saul. Alguém leia para mim 1 Samuel 21, verso 7. 21, verso 7. Deixa aberto esse texto aí, volta lá no 21, verso 7. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Edomita, ele era de Edom, não era de Israel, era estrangeiro esse servo aí. Primeira coisa, olha que servos são esses que Saul estava tendo. Servos crentes da tribo de Israel? Não, esse aí era de Edom. Vamos lá no outro, 26, verso 6. 26, verso 6. Então Davi perguntou a Eteu, a Imê. Eteu, era o ET mesmo, né? Aimeleque e Abissai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe. Esse era um dos seus servos. Ele era um Eteu, ele não era. Lembra aquela destruição? Destruirei os Eteus, os amorreus, os jebuseus, dessa turminha aí. Esse povo estava trabalhando no ministério da fazenda de Saul, eram os conselheiros, eram os ministros de Saul, essa turminha crente. Povo vivado, pentecostal, bom de oração. Agora, para deixar mais claro, 2 Samuel 23, segundo livro de Samuel, 23 a partir do 25. 2 Samuel 23, a partir do 25. Samar, Arodita, Elita, Arodita, Elés, Fautita, Ira, filho de Iques, Ecoíta, Abiezer, Anatotita, Memunai, Usatita, Salomão,
Está vendo aí tudo aí, povo estrangeiro. É muito comum ter esses servos estrangeiros na época dos reinados em Israel. Então tá, então aqui logo já percebe que esses servos aqui não era sacerdote, não era levita, não era nem crente. Já começa a clarear o negócio. Então o que aconteceu então? Ele pediu conselho para quem? Os servos, né? Conselho não, no caso, pediu direção. Apontai-me uma mulher que seja médica para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher, então quem gosta desses negócios assim de macumbaria, que já vende lá com esses negócios tudo, né? Já sabe até onde encontrar, né? O terreiro de macumba. Então há uma mulher em Endor que é. Aí Saul disfarçou-se. Para fazer coisa errada, o cara disfarça, né? Se fosse para ir no templo, precisava disfarçar. Mas para ir lá para o terreiro de macumba, é melhor que ninguém veja. Então, disfarçou-se, vestiu outras roupas que não eram reais, e se foi, e com ele, 2 homens só. Só 2 homens foram com ele. Que 2 homens foram eles? O sacerdote lá do templo de Jerusalém? De jeito nenhum. Não vou nem mandar para o pastor que eu estou indo lá nesse negócio. Levou 2 servos ímpios, 2 homens da guarda ímpios, estrangeiros. E de noite, foi de noite, esse negócio mas acontece meia-noite, chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia. Necromancia. Necro fala de quê? Morto. Questão de coisas mortas. E que me faça subir aquele que eu te disser. Então já até não sendo espírito quer mandar e quer, né? Tá, tudo bem. Como? Aí dá. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como ele eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me arma cilada a minha vida para que me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Ela não sabia que ele era Saul, né? Está disfarçado. Ele falou assim: não, você está mandando fazer um negócio aí, eu estou aqui na minha caverna quietinho, não estou mexendo nisso mais não. Saul, algum tempo atrás, mandou matar todos os médicos, na época ele estava mais crente, né? Depois ele arrependeu, mandou voltar os médicos, mas essa notícia parece que não tinha chegado até ela ainda não. Estava atrasado, o guia não tinha contado para ela ainda não essa boa informação, né? Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ela: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel. Irmãos, quem que está narrando o texto aqui? Quem que viu essas coisas acontecerem? Saul desviado. 2 servos estrangeiros ímpios e a necromante. Só gente boa, só gente fidedigna. Aí a mãe de santo falou: não, eu vi Samuel. Estou vendo Samuel. Estou vendo Samuel. Ela que viu Samuel. Alguém mais viu? Tinha um crente lá para ver Samuel também? Não. Só o Saul desviado, ele que era o testemunho, que está ouvindo a história da boca dela. Gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste, por tu mesmo é Saul? Então você acha que uma pessoa não entra em transe, não fica endemoniada, os demônios não sabem das coisas? Sabe. Antes dela estar endemoniada, ela invocar o espírito maligno, ela não soube que ele era Saul. Aí depois que veio o guia, aí ele falou para ela: os demônios sabem as coisas. Você não falou para mim que você era Saul? Respondeu o rei: não temas. O que você veio? Estava mais interessado, não vou te matar não. O que você está vendo? Mostra aí, né? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra, subindo da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Então Saul não está vendo nada, é a macumbeira que está vendo. Ela que diz que é Samuel, e é ela que está
falando que veio como um Deus. Ela não sabia nem que ele era profeta direito, não conhece esses nomes, chama ele de Deus, que está subindo da terra, tá certo? Perguntou: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. Quem que fez a compreensão que seria Samuel? Saul. É quando eu falo assim: irmãos, estou sempre mostrando aqui uma pessoa que está passando por uma grande luta. Aí o irmão: Deus está mostrando o pastor minha luta lá em casa com a minha esposa. Você que entendeu, foi eu que disse. Aí a outra ali fala assim: não, é do meu marido. Aí o outro: não, é no trabalho. É eu que entendi. Está entendendo? Não falei nada. Então quem trabalha nessas questões de manipulação de pessoa, e isso tem tanto no espiritismo quanto inclusive no meio dos crentes, infelizmente, usa isso. Aí a pessoa: ai, Deus falou comigo, falou que eu estou passando por uma grande luta. Deus mostrou. Às vezes Deus mostra mesmo, mas não foi o caso aqui não. Tá certo? Então, entendeu quem então? Saul, que era, inclinou-se o rosto em terra e se... Aí Samuel, que o Saul achou que era ele, disse para ele. Samuel disse a Saul. Quem está dizendo que é Samuel que está falando para Saul? A macumbeira. Ela está sendo agora a voz interna aqui. Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim. E não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei. Então, se Deus não estava falando, como é que Samuel, que era um profeta de Deus, ia falar algo em nome de Deus? A outra pergunta que você faz no texto. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou? Então o diabo não nos chileparam de lá, né? E te fez teu inimigo, porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te disse: tirou o rei da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi, colocando mais ódio no coração de Saul. Que demônio faz aqui? Deus virou seu inimigo, quer colocar mais ódio dele contra Deus, que Deus agora virou meu inimigo, e Deus te traiu. O que ele fez? Tirou o rei da sua mão e deu para Davi. Está vendo aí a astúcia de Satanás? Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor também entregará a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã, esse que eu te digo, meu filho, amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Eles vão morrer todos. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Profecia de demônio. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Mas não é de Samuel, é do Samuel que ele achava que era Samuel, que a mulher disse que era Samuel. E faltavam-lhe forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo o assaz perturbado, disse-lhe: eis que tua serva deu ouvido à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Esse povo do espiritismo faz muita assistência social, né? Come para que tenha forças, e tu ponhas a caminho. Porém ele recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher os constrangeram e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa, um bezerro cevado, apressou-se e matou, e tomando a farinha, amassou e cozeu em bolos asmos.
e o trouxe diante de Saul, de seus servos, e comeram depois, e levantaram-se e foram naquela mesma noite. Considerações finais quanto a esse texto, vamos lá. A crônica de 7 a 25, quando eu falo, não é o livro das crônicas não, esse texto que é narrado em 1 Samuel 28, do verso 7 ao verso 25, foi escrito por uma testemunha ocular, então não foi por crente, foi escrito por quem estava lá, um daqueles lá, os dois servos, Saul e a mulher. Logo, por um dos servos de Saul que acompanhara a negromante. Frequentemente, como eu disse, esses servos eram estrangeiros e quase sempre supersticiosos, crentes no erro, razão porque o seu estilo é tão convincente. Foi Samuel que veio mesmo. Essa crônica, que é parte da história de Israel, pela determinação divina, entrou no cânon sagrado, entrou na Bíblia, está aqui, né? E deve estar lá. Não como estão os discursos, por exemplo, dos amigos de Jó, como está a mentira que Abraão contou acerca de Sara, as afirmações do autor debaixo do sol eclesiástico, a fala da mulher de Tecoa em 2 Samuel, a Bíblia está lá. Eu tenho que entender o que é descrição, o que é prescrição. São palavras e conceitos humanos. Os conselhos dos amigos de Jó não é para todo mundo, não é para Jó, nem Jó tomou para si os conselhos. Infelizmente, essa crônica é interpretada por muitos sob o mesmo ponto de vista do servo de Saul. A gente que pega esse texto quer interpretar igual o servo de Saul interpretaram. Analisando-se o caso, não negamos a sinceridade da mulher. Também a moça de Atos 16, aquela adivinha, foi sincera. Nem tampouco recorremos à interpretação parapsicológica, que é possível, mas diretamente à Bíblia, que em si mesma tem argumentos necessários para desmentir as afirmações do servo de Saul. Antes, porém, vejamos a palavra médium, que é traduzida em outras versões por espírito adivinhador ou espírito familiar, que no grego é o ventríloco, uma fala diferente, palavra que indica uma pessoa usada por um desses espíritos. Vamos lá, rapidinho. Argumento gramatical: o Senhor não respondeu. O verbo no hebraico é completo e categórico. O Senhor não. Na situação presente de Saul, Deus não respondeu. Não lhe responde, nem lhe responderá nunca. O fato é confirmado pela frase: Saul interrogava e consultaram uma necromante, não o Senhor. Lá em Crônicas está escrito isso. Argumento exegético: nem por Urim, que é revelação sacerdotal, nem por olhos, que é revelação pessoal, nem por profetas, que é a revelação inspiracional da parte de Deus. Fosse Samuel o veículo transmissor, seria o próprio Deus respondendo. Sim ou não? Se fosse Samuel, mas o texto diz que Deus não, pois Samuel não podia falar senão por inspiração. E no caso foi o Senhor, não foi o Senhor que falou. E se não foi o Senhor que falou, não foi Samuel. Argumento ontológico: Deus se identifica como Deus dos vivos. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nenhum deles perdeu sua personalidade, integridade e o superego. Seria Samuel o único a poluir-se, indo contra a Deus e contra o ser de Deus e contra a própria doutrina que ele pregara no capítulo 15, verso 23, para não consultar mortos. Samuel iria ele mesmo: não, eu preguei lá atrás para não consultar mortos, depois que eu morri eu mudei de mente, agora você pode consultar. Claro que não. Quando em vida ele fez, impossível. Argumento escatológico: o pecado de Samuel tornar-se-ia mais grave. Estou fazendo análise do texto. O pecado de Samuel tornar-se-ia mais grave
por ele ter estado no seio de Abraão. Então, já na presença de Deus, voltar aqui e falar, seria um pecado gravíssimo. Alguém que recebeu a revelação da glória de Deus, está entendendo? Então, e tendo recebido uma revelação superior e um conhecimento mais exato das coisas encobertas, e por não tê-las considerado e obedecido às ordens de Deus, mas Samuel nunca desobedeceu a Deus. Aqui que Deus mandava falar, ele falava. Então, olha o argumento aqui escatológico. Samuel está no seio de Abraão, foi agraciado, recebeu a glória. Senhor, não, me dá aí um tempinho aí, que agora eu vou lá fazer, e contra o que eu ensinei em nome do Senhor lá, agora que eu estou aqui no céu, eu vou voltar lá na terra para conversar com Saul. Meu irmão, isso é muita falta de conhecimento bíblico. Vamos lá então, vou concluindo. Argumento doutrinário: consultar os espíritos familiares é condenado pela Bíblia inteira. Fosses os espíritos de pessoas e Deus teria regulamentado a matéria, mas como não são, Deus proibiu. Aceitando a profecia do falso Samuel, cria-se uma nova doutrina, que é a revelação divina mediante pessoas ímpias e polutas, uma necromante. Nesse caso, para serem aceitas as afirmações proféticas como verdades divinas, é necessário que seja de absoluta precisão. A profecia que o demônio falou que tinha que ser precisa, tá certo? O que não acontece no caso presente. Veja com as profecias a respeito de Cristo. Depois vou dar esse material para vocês aqui, viu? Argumento profético: as profecias devem ser julgadas, segundo 1 Coríntios 14, verso 29. E essas do falso Samuel não resistem ao exame, são ambíguas e imprecisas, justamente como as dos oráculos, tá certo, daquela época. Primeiro, Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus, conforme foi profetizado no verso 19. A profecia é de estilo sibilino e sugeria que Saul viria a ser supliciado pelos filisteus, mas o fato é que Saul se suicidou. Dizia que os filisteus seriam matados, e não foi, ele se suicidou. Opa, que profecia que é essa, que não é precisa? Ele está falando, veio a parar nas mãos dos homens de Jabes de Gileade. Saul apenas passou pelas mãos dos filisteus. Infelizmente, o falso Samuel não podia prever esses detalhes. Ele só passou, mas ele se suicidou. Não morreram todos os filhos de Saul. Tu e teus filhos morrerão. Não morreram todos os filhos de Saul. Lembra que Davi foi buscar inclusive Mefibosete? Tem mais um erro. Como insinua essa profecia? Ficaram vivos pelo menos 3 filhos de Saul: Isbosete, 2 Samuel 2, Armone e Mefibosete. Então não foram todos, o demônio errou de novo. O demônio não sabe o futuro, coisa nenhuma. 2 erros do falso Samuel. Apenas 3 morreram, foi 50%. E a jogada da loteria disse mais fácil, né? Foi 50%, como indicam claramente as passagens seguintes. Saul não morreu no dia seguinte, amanhã mesmo. Amanhã estarás comigo. Essa profecia, então, Saul morreu cerca de 18 dias depois. 3-0 agora. Passou. Tá certo? Então todo esse texto aqui, a palavra amanhã aqui mesmo, é amanhã mesmo, não é o futuro não, é amanhã mesmo. A palavra hebraica diz amanhã, não é algum dia. Saul não foi para o mesmo lugar de Samuel. Estareis comigo. Vai não. Com o demônio sim, mas não. Da outra profecia complicada: interpretada comigo por simples além, no além não. Samuel estava no seio de Abraão e sentia isso e sabia a diferença, que o que é estar salvo e perdido.
Jesus também sabia em relação ao ladrão da cruz. Samuel não poderia ter dito para Saul que esse estaria no mesmo lugar que ele, no seio de Abraão. Se Samuel tivesse obedecido a Deus, passaria para o inferno. Tá certo? Como para estar com Saul? Claro que não. Ou então Saul, ainda que transgredindo a palavra de Deus, consultando necromante e se suicidando, passou para o paraíso para estar com Samuel? De jeito nenhum. Inacreditável. Solução: quem respondeu a Saul? Sugerimos a seguinte e possível explicação. A Bíblia fala que certos espíritos, a sua natureza e o seu poder, isso tem em Êxodo, depois vou dar esse texto para vocês, em Atos, em Coríntios, são anjos maus, do mesmo modo que ela fala de anjos que acampam ao nosso redor e nos guardam, são os anjos bons. São dois os secretários, se não mais, que nos acompanham durante a vida toda, um bom e outro mau, anota tudo e sabe tudo a nosso respeito. Depois da morte, o anjo bom leva o nosso livre relatório diante de Deus, pelo qual seremos julgados. Isso aqui é uma tese de doutorado, daqui a pouco eu vou justificar quem é que falou isso aqui, tá certo? Por sua vez, os anjos maus assumem a nossa identidade e representam-nos no mundo através dos médiuns, tá certo? Se a pessoa conviveu, os médiuns vão saber, onde revela o nosso relatório com certo acerto e autoridade. É por isso que Paulo fala da luta que temos contra as hostes espirituais e é pela mesma razão que Deus proíbe consultar os mortos em Isaías 8, porque esses são falsos, enganadores. Caso fossem espíritos humanos, provavelmente Deus não proibiria a sua consulta, apenas regulamentaria o assunto para evitar abusos. Deus, porém, proíbe o que é dissimulação e falsidade. Na próxima aula eu vou fazer impresso para vocês. Essa análise não foi feita por mim, foi feita pelo meu ex-professor em vida, Dr. Russell Philip Chet. Na minha época de seminário, tá certo? Foi feita por ele. Depois eu vou trazer para vocês essa análise também. Quem tem a Bíblia Chet, essa é a análise que está lá nesse texto. Lá na nota de rodapé, está lá bonitinha, colocada lá essa explicação na nota de rodapé aqui, o texto todinho, esse texto que eu li aqui. Amém, irmãos? Deu para compreender um pouquinho a hermenêutica? Semana que vem a gente continua.